Bem-vindo, esse é mais um material de pré-aula da disciplina de máquinas de fluxo do curso de Engenharia Mecânica da UFVJM. Nessa aula a gente vai fazer a demonstração do que é conhecido como a equação fundamental das máquinas de fluxo. A gente vai fazer essa demonstração em cima de um rotor de pás infinitas, né, que já foi definido anteriormente. E para que serve essa equação fundamental? Né? É com essa equação agora que a gente vai conseguir quantificar a quantidade de energia que é trocada entre o fluido e o rotor de uma máquina de fluxo. Ok? Então vamos lá para a demonstração. Ok. Então primeiro, como é que a gente vai chegar na equação fundamental? Né? A gente vai derivar a equação fundamental das máquinas de fluxo a partir da aplicação da equação de conservação da quantidade de movimento angular. A gente vai aplicar essa equação em um volume de controle traçado em um rotor de pás infinitas. Né? De forma bem breve, né, o que é que quer dizer fisicamente essa equação de conservação da quantidade de movimento angular? Se a gente observar aqui do lado esquerdo da equação, a gente tem basicamente termos de torque. Né? São três termos de torque. Já do lado direito da equação, a gente tem termos de quantidade de movimento angular. Né? Então, o que essa equação vai dizer para a gente é o seguinte, é que quando a gente aplica um torque a um escoamento ou a um volume de controle, esse torque vai produzir uma variação de quantidade de movimento angular. E de forma análoga, quando existe uma variação de quantidade de movimento angular em um determinado escoamento, essa variação de quantidade de movimento angular vai gerar um torque. Então, como essa equação de conservação aqui está na sua forma para volume de controle, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o nosso volume de controle. Né? Então, esse volume de controle ele vai ser traçado num rotor, no nosso caso aqui vai ser um rotor de pás infinitas, e as superfícies desse volume de controle elas vão passar aqui na entrada do rotor, ou seja, no ponto 4, e na saída do rotor, ou seja, no ponto 5. Né? Então, esse volume de controle ele vai conter todo o fluido contido dentro do canal das pás desse rotor. Okay? Definido o nosso volume de controle, agora a gente vai fazer algumas hipóteses simplificadoras do nosso problema. Então, a nossa primeira hipótese é a de escoamento em regime permanente. Né? Isso vai fazer então com que essa derivada aqui temporal ela seja nula, anulando esse primeiro termo do lado direito da equação. Né? Como se trata de um rotor de pás infinitas, né? Esse escoamento é um escoamento de um fluido ideal, então isso vai fazer com que não existam tensões de cisalhamento aqui nas superfícies do volume de controle. Isso vai fazer com que esse primeiro torque, que surge devido a forças superficiais nas fronteiras do volume de controle, esse torque aqui ele seja nulo. Né? Como esse rotor é também um rotor simétrico, não vão existir, ou não vai existir nenhum torque gerado pela força-peso. Né? Então, por simetria, a gente consegue também anular esse torque gerado pela força-peso. Né? A última hipótese é que a gente vai considerar esse rotor como sendo um rotor de pás infinitas, como eu falei anteriormente. Né? Então, uma vez definido o volume de controle e feitas as nossas hipóteses, a gente chega a essa forma simplificada da equação de conservação de quantidade de movimento angular. Né? Então, o que essa equação está dizendo aqui para a gente? Né? Se a gente pensar aqui no rotor de uma máquina geradora, essa equação está dizendo que na medida que a gente aplica um torque nesse rotor, né, de onde vem esse torque? Esse torque pode ser aplicado a partir de um eixo conectado a esse rotor. Né? Então, quando a gente aplica um torque a esse torque vai produzir uma variação na quantidade de movimento angular desse escoamento que entra e sai do volume de controle. Né? Se a gente pensar de forma análoga para um rotor de uma máquina motora, o que essa equação vai dizer para a gente é o seguinte, que a variação da quantidade de movimento angular desse escoamento, na medida que ele entra aqui pela parte externa do rotor e sai na parte interna do rotor, essa variação de quantidade de movimento angular vai produzir um torque no eixo dessa máquina motora. Beleza? Então, essa é a informação geral que essa equação de conservação de quantidade de movimento angular fornece para a gente. Né? Agora, vamos então desenvolver ela no volume de controle que a gente definiu aqui. Vamos lá. Ok, então a gente tem aqui o nosso rotor de pás infinitas, já com a representação do volume de controle e a nossa equação de conservação de quantidade de movimento angular. Então, aqui do lado esquerdo da equação a gente tem um torque de eixo com unidade de Newton-metro. E o que é que a gente tem aqui do lado direito da equação? Né? Aqui dentro da integral,
a gente tem exatamente a quantidade de movimento angular por unidade de massa. Então, se a gente lembrar lá da definição de quantidade de movimento linear, né, que é a massa multiplicada pelo vetor velocidade, daí a gente retira a definição de quantidade de movimento angular, que é o produto vetorial do vetor posição por esse termo de quantidade de movimento linear. Né? Se a gente dividir esse termo pela massa, a gente vai ter exatamente o produto vetorial do vetor posição pelo vetor velocidade, ou seja, quantidade de movimento angular por unidade de massa. Desse outro lado, o que a gente tem aqui? A gente tem um produto escalar do vetor velocidade pelo vetor área. Né? Então, a gente tem a unidade de metro ao quadrado do vetor área, a unidade de metro por segundo desse vetor velocidade. Então, esse produto escalar velocidade por área é exatamente a vazão volumétrica. Né? Essa unidade aqui vai ser metro cúbico por segundo, ou seja, unidade de vazão volumétrica. Quando essa vazão volumétrica é multiplicada pela densidade do fluido, com unidade de quilogramas por metro cúbico, a gente vai ter aqui desse lado, então, a unidade de vazão mássica quilograma por segundo. Né? Então, como esses termos eles estão integrados por uma integral de superfície, né? Onde é que vai ocorrer essa integral? Essa integral vai ocorrer exatamente na superfície de entrada do volume de controle e na superfície de saída do volume de controle. Né? Então, o que é que vai representar esse termo aqui do lado direito da equação? Ela vai representar exatamente a quantidade de movimento angular por unidade de massa que entra e sai desse volume de controle. Né? E é como eu falei anteriormente, né? O torque que esse eixo está aplicando no rotor é que vai gerar essa variação de quantidade de movimento angular nesse escoamento que está entrando e saindo do volume de controle. Beleza? Eu vou apagar aqui essas unidades para a gente dar prosseguimento ao desenvolvimento da equação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é passar essa equação para a notação que a gente está utilizando na disciplina de máquinas de fluxo. Né? Então, como se trata de um rotor de pás infinitas, eu vou utilizar aqui a notação de rotor de pás infinitas, né, nesse termo de torque. Com relação aos termos da integral, a gente vai ter o produto vetorial do vetor posição, né, pelo vetor velocidade absoluta. Continuando, a gente vai ter a densidade, que multiplica esse produto escalar do vetor velocidade absoluta pelo vetor área. Próximo passo agora é a gente passar essa equação da notação vetorial e reescrever ela em módulo. Né? A gente vai poder fazer isso porque tanto esse vetor torque quanto o resultado desse produto vetorial RC, eles são vetores com a direção perpendicular ao plano da tela. Então, eles têm uma única componente nessa direção perpendicular à tela. Okay? Então, vamos agora então dar um tratamento separado primeiro nesse produto vetorial, depois no produto escalar. Então, para me ajudar aqui, eu representei aqui a saída desse rotor, né, aqui, e também aqui a gente tem um triângulo de velocidades, beleza? Então, o que a gente quer fazer agora é representar o módulo desse produto vetorial RC. Por definição, o módulo desse produto vetorial vai ser o módulo de R multiplicado pelo módulo de C vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Né? Então, vamos ver aqui que ângulo é esse. Né? Aqui na saída do rotor, então, a gente consegue representar o triângulo de velocidades. Né? Esse rotor está girando no sentido anti-horário, então a gente tem aqui o vetor velocidade U, velocidade tangencial. Como se trata de um rotor de pás infinitas, né? Então esse vetor velocidade relativa ele vai ser tangente aqui a par do rotor. Né? O somatório desses dois vetores, pela própria definição lá do triângulo de velocidades, é exatamente o vetor velocidade absoluta C. Vou tentar representar ele aqui. Né? Então, a gente tem aqui o vetor velocidade absoluta C. Né? O vetor R, né? Eu vou pegar esse vetor R5, vou só transladar ele aqui para cima. Então, o vetor R ele assume essa direção radial aqui. Né? Então, o que a gente quer agora é o ângulo formado entre C e R. Né? Lá do triângulo de velocidades, ó, a gente sabe que o ângulo formado entre C e U é o ângulo alfa. Então, aqui entre C e U a gente tem o ângulo alfa. Né? E a gente consegue ver aqui também que o ângulo formado entre R e U é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo entre R e U aqui, meio escondido, é de 90 graus. Né? Então, o ângulo formado entre C e R vai ser 90 menos alfa. Então, esse ângulo aqui é 90 menos alfa. Então, agora a gente já consegue reescrever aqui essa equação como módulo de R, módulo de C, cosseno de alfa. E aí, se a gente der uma olhada aqui no triângulo de velocidades, né, esse produto C
cosseno de alfa é exatamente a componente tangencial do vetor velocidade absoluta, componente CU. Então a gente vai conseguir reescrever ainda esse produto vetorial como módulo de R, módulo de CU. Eu utilizei aqui a saída do rotor, né, para reescrever esse produto vetorial, mas a gente chega no mesmo resultado utilizando a entrada do rotor. Beleza? Vamos agora então passar para o nosso produto escalar aqui. Então, para o produto escalar, eu fiz a representação aqui da entrada do rotor aqui no ponto 4 e também a representação da saída do rotor aqui no ponto 5. Okay? Então, o produto escalar CDA, por definição, o módulo desse produto escalar vai ser o módulo de C vezes o módulo desse vetor dA vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Né? E aí, diferentemente lá do produto vetorial de RC, o ângulo formado entre esse vetor C e o vetor dA, ele muda da entrada para a saída. Né? Na entrada aqui, então, a gente novamente consegue representar aqui o vetor U, né? Tangente aqui a circunferência do rotor. Né? A gente, como se trata de um rotor de pás infinitas, novamente a gente tem um vetor W aqui tangente ao perfil da pá. Né? E aí a soma desses dois vetores vai dar origem ao vetor velocidade absoluta. Vou tentar traçar ele aqui. Então a gente tem aqui o vetor velocidade absoluta C. Né? E onde é que está o vetor dA? Né? O vetor dA, por definição, ele sempre vai ser perpendicular à superfície de controle e apontando para fora dessa superfície de controle. Então aqui na superfície 4, ele vai apontar para fora dessa superfície. Então, qual seria esse ângulo θ aqui na entrada do rotor? Né? O ângulo formado entre C e U a gente já sabe que é o ângulo alfa, e aqui o ângulo formado entre U e o vetor dA é um ângulo de 90 graus. Né? Então, aqui na entrada, esse ângulo θ vai ser um ângulo de 90 mais alfa. Né? Já aqui na saída, a gente pode fazer a mesma representação, a gente tem aqui o vetor U, tangente à circunferência do rotor, né? O vetor W aqui ele vai ser tangente à pá do rotor. E o somatório desses dois vetores vai ser dado pelo vetor velocidade absoluta C. Né? Na saída aqui do rotor, esse vetor dA ele vai ser perpendicular à superfície de controle e vai apontar para fora dessa superfície. Então a gente vai ter aqui o ângulo formado entre C e U, que seria o ângulo alfa. E esse ângulo formado entre U e o vetor dA, ele é um ângulo de 90 graus. Então, o ângulo formado, aqui na saída do rotor, esse ângulo θ, ele vai ser de 90 menos alfa. Então, aqui na saída, θ é igual a 90 graus menos alfa. Então, vamos guardar essas informações de ângulo aqui e substituir esses dois resultados aqui na nossa equação. Vamos lá. Então, agora eu vou apagar essa parte aqui. Então, aplicando esses resultados aqui na nossa equação, a gente vai ter o torque aplicado no rotor de pás infinitas, que vai ser igual a uma integral de superfície de RCU vezes ρ C dA cosseno de θ. Okay? Prosseguindo aqui, a gente pode desdobrar essa integral, abrir essa integral aqui de superfície, né? Então, essa integral de superfície ela vai ser igual ao somatório de uma integral realizada na superfície de entrada do nosso volume de controle, mais uma integral realizada na superfície de saída do nosso volume de controle. Então, seguindo aqui, a gente vai ter o torque de um rotor no rotor de pás infinitas, ele vai ser igual a integral na superfície de entrada de R4, CU4, ρ. E aí, como é que fica esse produto CDA cosseno de θ? Né? A gente tem que na entrada, esse produto vai ser C4, D4, cosseno de 90 mais alfa 4. A gente consegue reescrever isso aqui como menos C4, DA4, seno de alfa 4. E aí, se a gente observar aqui no triângulo de velocidades, né, esse produto C vezes o seno de alfa, C vezes o seno de alfa é exatamente a componente Cm do vetor velocidade absoluta. Então, a gente consegue reescrever isso aqui como menos Cm4 dA4. Ok? Já na saída, a gente consegue reescrever esse produto aqui de forma análoga como C5D4
A5 seno de alfa 5. E aí, novamente, C5 seno de alfa 5, a gente consegue reescrever isso como CM5. Né? Então, a gente consegue reescrever isso aqui como CM5 DA5, beleza? Então, substituindo aqui na nossa equação, a gente vai ter, então, que a primeira integral vai ser R4, CO4, ρ, CM4, DA4. E aí a gente vai ter que colocar esse sinal negativo aqui no início da integral. Então, vou apagar esse aqui e colocar esse sinal negativo aqui na frente da integral. Então, essa integral vai ser igual à integral realizada na superfície de saída do volume de controle de R5, CU5, ρ, e aí vem o termo do produto escalar, né? CM5, DA5. Ok? Seguindo aqui com essa integral, então a gente vai ter aqui o torque no rotor de pás infinitas. E agora a gente vai fazer a seguinte consideração, né? A gente vai considerar que todas essas propriedades elas são constantes ao longo das superfícies de entrada e superfícies de saída. Então, com isso, esses termos aqui de velocidade e densidade, eles vão para fora da integral. Essa integral aqui vai ficar somente a integral de dA, que é a própria área, ok? Então, reescrevendo aqui, a gente vai ter... Eu vou passar também esse termo aqui da saída para o início da equação. Então, a gente vai ter aqui R5, CU5, ρ, CM5, área 5, que é a área da saída do rotor, menos R4, CU4, ρ, CM4, vezes a área de 4. Dando um passo mais na equação, a gente tem que esse produto aqui de velocidade vezes área é uma vazão volumétrica. Essa vazão volumétrica multiplicada pela densidade, a gente tem um termo aqui de vazão mássica. Né? Como o escoamento ocorre em regime permanente, então a vazão mássica na saída é a mesma da entrada. Então, substituindo isso aqui na equação, a gente tem que o torque no rotor de pás infinitas vai ser igual a vazão mássica multiplica R5 CU5 menos R4 CU4. Continuando, agora a gente vai dar alguns passos para modificar esse termo de torque e transformar ele no termo de energia específica. Então, para isso, a gente vai primeiro multiplicar os dois lados da equação pela velocidade angular, ou seja, pela rotação da máquina. Né? Então, multiplicando o lado esquerdo e o lado direito da equação, a gente vai ter vazão mássica multiplicado por ômega R5 CU5 menos R4 CU4. E aí, com isso, agora a gente tem aqui uma velocidade angular multiplicada pelo torque. Isso aqui é um termo de potência. Né? Nesse caso, a potência consumida por um rotor de pás infinitas. Então, seguindo aqui, a gente vai ter potência de um rotor de pás infinitas. Eu vou dividir também toda essa equação aqui pela vazão mássica. Então, esse termo aqui vai ser dividido pela vazão mássica. E aqui do lado direito, agora a gente vai ter esse produto aqui de ômega R, que se a gente lembrar lá da demonstração do triângulo de velocidades, né? Ômega R é exatamente a definição da velocidade tangencial. Então, substituindo aqui, a gente vai ter, substituindo ômega R por U5, então a gente vai ter aqui U5, CU5 menos U4 menos U4 CU4. Esse termo aqui do lado esquerdo da equação, a gente tem a potência, né, que é a unidade de Joule por segundo, e ele está sendo dividido pela vazão mássica, que é a unidade de quilograma por segundo. Né? Então, a gente vai ter aqui segundo e quilograma, cortando aqui os segundos, então esse termo aqui é um termo de energia específica, ou seja, Joule por quilograma. Então, substituindo aqui, e aí a gente vai chegar aqui na forma final da equação fundamental, a gente tem que a energia específica trocada entre o fluido e um rotor de pás infinitas, ela pode ser escrita como o 5 CU5 menos o 4 CU4. Ok. Então, a gente chega aqui na forma final da equação fundamental das máquinas de fluxo. Né? Essa equação foi desenvolvida aqui, né, para um rotor de uma máquina geradora. Né?
Então, primeiro vamos recapitular, né, de onde é que essa equação veio, depois vamos ver quais são os tipos de informação que ela consegue fornecer para a gente. Né? Então, primeiro, essa equação aqui ela é uma forma da gente quantificar a energia trocada entre fluido e rotor. Né? E aí, se a gente lembrar de onde é que essa equação veio, né, ela veio lá da equação de conservação de quantidade de movimento angular. Então, a gente sabe que essa troca de energia entre fluido e rotor, ela ocorre porque na medida que a gente aplica um torque a esse rotor, esse torque provoca uma variação de quantidade de movimento angular. Né? Já para as máquinas motoras, né, na medida que o fluido escoa dentro do rotor, existe uma variação de quantidade de movimento angular e essa variação de quantidade de movimento angular produz um torque no eixo do rotor. Né? Agora, além de poder quantificar essa quantidade de energia trocada, né, quais são as informações que essa equação fornece para a gente? Né? Essa equação ela também começa a apontar para a gente quais são as principais características construtivas do rotor que influenciam nessa troca de energia. Né? Aqui a gente pode observar duas características principais. Né? A primeira delas está representada aqui pelo vetor velocidade tangencial. Né? Se a gente lembrar lá de onde vem esse vetor velocidade tangencial, né, ele vem lá do produto de ômega-r. Ou seja, para que exista energia trocada entre fluido e rotor, é necessário que a máquina possua uma rotação. Okay? Então é necessário que esse rotor esteja girando. Né? A segunda informação contida nessa equação está relacionada à componente tangencial do vetor velocidade absoluta. Né? Se a gente observar aqui no triângulo de velocidades, né, como é que a gente consegue modificar essa componente tangencial do vetor velocidade absoluta? Né? A gente vai ver que essa componente tangencial ela vai surgir exatamente da combinação de diversas características construtivas do rotor, como, por exemplo, o ângulo de par do rotor, né, a sua velocidade de rotação, né, o próprio diâmetro do rotor. Né, e aí, a partir dessas características construtivas, a gente vai conseguir determinar a quantidade de energia trocada entre fluido e rotor. Né. Então, o próximo passo agora é a gente aplicar essa equação no projeto, né, de dimensionamento de rotores, né. E a gente deve ter sempre em mente, né, que essa equação ela carrega lá todas as hipóteses simplificadoras de um rotor de pás infinitas. Né? Mas aí mais para frente a gente vai conseguir modificar essa equação de forma que os resultados dessa equação, né, se aproximem mais de um rotor de uma máquina real. Beleza? Então esse vídeo fica por aqui. Obrigado.